apesar de ser um direito do trabalhador, a data da concessão, né, passado o primeiro ano de aquisição do direito, está dentro do poder discricionário do empregador no setor privado e do administrador no setor público. Né? No setor privado, de acordo lá com a demanda do trabalho da empresa, o empregador diz, você vai tirar férias aqui ou não, se acumular, aí tem aquela multa, tem aquelas coisas. No setor público é de acordo com a necessidade do serviço. Né? No setor público nós prestamos serviço público. Então as férias, para o bom administrador, ela deve ser concedida de acordo com o interesse da prestação do serviço público. Né? De acordo com o interesse do público, inclusive. No setor privado, você tira férias, você tem o direito de tirar férias a cada 12 meses. Né? Você tem 12 meses de período que a gente chama de aquisição e depois você tem, durante 12 meses, o período de concessão. Se passar desses 12 meses, tem a multa, aquela questão da acumulação e tal. No setor público isso é diferente. O princípio aqui, foi o que o Adriano relatou, é de que você tem que tirar férias no exercício. Todo ano você tem que tirar férias no exercício, independente de aquisição. Né? Só que, para as primeiras férias isso é diferente. Com relação à primeira férias, a Lei 8.112 diz que o servidor tem que ter os 12 primeiros meses de efetivação no cargo. Né? Passados esses 12 meses de efetivação no cargo, e daí para frente, ele pode tirar férias de janeiro a dezembro, independente de ter novo período de 12 meses. Entendeu? E vai assim até a sua vida, até a aposentadoria. Né? Então é diferente. Agora, tem essa exigência que as primeiras férias ela só pode ser tirada após os primeiros 12 meses. Então, assim, isso está dentro, não só está dentro do poder discricionário do administrador, como é uma obrigação. É lei e ele tem que respeitar isso. Mas assim, olha, eu sempre falo o seguinte, a questão do princípio da legalidade que o administrador está obrigado, ela amarra, obviamente, o gestor. Mas tem jeitinho, às vezes, para você resolver as coisas. Né? Obviamente, essa é uma regra geral para todo o serviço público, mas a gente, por exemplo, aqui uma instituição de ensino, a gente, às vezes, tem que olhar a peculiaridade e dar um jeitinho. Né? Aqui é um setor que vocês têm férias coletivas 2 vezes ao ano. Né? Então, é interessante que o administrador venha para os administrados, inclusive aqueles que recém-ingressos, que não completaram ainda 12 meses, e negocie isso. Não tem espaço para isso. Entendeu? Embora, assim, a princípio ele vai estar ferindo a legislação, mas tem jeitinho para isso. Dá para ele chegar até através do sindicato e negociar, olha, pessoal, vamos dar férias coletivas agora, inclusive para os novos, mas vamos negociar a repartição das férias para o resto do período. Né? Tem jeito para isso. Né? E eu já tinha dado um parecer no passado com relação a um caso semelhante. Né? E foi o que eu passei agora. Né? Mas me parece que agora a situação é mais grave e a administração geral induziu vocês a parcelarem as férias, né, jogando em cima dos recessos. Né? E muitos, sem saber ou não estar atento a essa questão, fizeram o requerimento do parcelamento de férias. Né? E, obviamente, é um instrumento de negociação aí, todo mundo falar, não queremos parcelar. Parcelado só negociado. Né? Inclusive, é o que a lei coloca, que tem que haver uma negociação. Diz que para o parcelamento é imperioso que o servidor faça o requerimento. E a administração concorde com o requerimento. Então, claramente estabelece que tem que ter um acordo. Se o servidor não requereu o parcelamento, não há parcelamento. Então, assim, conforme até a sugestão que o Adriano havia passado para vocês, que escreveu no e-mail, ninguém vai requerer parcelamento, vão pedir todos para marcar em janeiro do ano que vem. Isso, de certa forma, força a administração, se ela tiver algum jogo de cintura, que eu acho difícil, conheço a moça, ela pode abrir uma negociação com vocês. Tipo,
antecipa até parcelamento, mas desde que tem um acerto do interesse de vocês também nisso aqui. Então, assim, está dentro do poder dela, está na legislação que ela não conceda as férias para vocês, para aqueles que ainda não têm os 12 meses. Então, assim, isso é legal. Contra isso não tem briga jurídica. Né? O espaço é o espaço da negociação. E a orientação que o sindicato está passando para vocês, aqueles que requereram de formalizar o pedido de desistência, também é válido. Porque, assim, a lei não diz, nem a lei, nem a orientação normativa 02 de 2011, que regula essa questão das férias, diz que é irretratável. Então, eu acho que é retratável. Você fala, estou querendo retratar por questões particulares, pessoais, até de serviço, eu não quero mais minhas férias parceladas. Eu entendo que a administração tem que atender isso. Eu tenho que atender essa vontade do servidor, uma vez que diz que tem que ter acordo. Né? Então, a orientação que eu passei para o sindicato, através do meu aqui, do Adriano, é que, se vocês tirarem politicamente o caminho é esse, de todos que fizeram o requerimento, fazer um novo pedido de retratação do pedido, dizendo que não tem mais interesse das férias coletivas, ou das férias parceladas. E aí, até de repente, com um acordo de vocês, todo mundo pedindo para ver o mesmo período mais à frente, né? Tentando forçar uma negociação. Financeiramente, as férias é seu salário mais 1/3. É o abono de 1/3. Se você parcelar, em cada parcelamento tem que sair a parcela do seu salário, correspondente aos dias, mais 1/3 correspondente. Com relação a isso. A outra questão é a seguinte, é o período. No meu caso, eu entrei em setembro de 2013. Aí eu completo um ano em setembro de 2014. Lá no período que colocaram para mim foi 2014. Está correto as férias ou seria referente a 2013? Porque eu entrei em 2013. 2014. Tá certo? Tá, porque é no período que você completa. Ah, então tá. Acabou com relação a isso aí? Foi rápido assim? A informação que nós tínhamos recebido do RH é que iria ser pago apenas 1/3. A gente que fazia um parcelamento, esse pago 1/3. Em nenhum momento foi dito pagamento de salário. Salário mais 1/3, como vocês falaram. Não, mas é salário. Salário é salário, não é adiantamento não. É diferente. Vou te falar mais uma diferença, ficar mais claro. Como é que é no setor privado? Você vai entrar de férias, você recebe o seu salário do mês antecipado mais 1/3. Aqui não, aqui ele mantém o pagamento do salário contínuo o mês inteiro, só te paga 1/3. Entendeu? Só uma dúvida. Existem diferentes casos em relação ao grupo que a gente estava conversando antes, que já parece que assinou, né, do Desul, não sei se é isso, e vai pedir a retratação. E o grupo do Debase, que é uma outra parte aqui da casa, de que não assinaram justamente esperando essas orientações. Eu estava conversando com o Adriano, né, sobre essa questão. Esse grupo que não assinou ainda esse pedido de férias foi cobrado pela direção, inclusive, né, do setor, que eles assinassem esse pedido. Como é que eles fazem agora? Eles chegam... Porque no RH, a proposta de eles assinarem falando até pra gente, né, foi comunicado assim informalmente, que eles perderiam até essa parte das férias porque não assinaram. Aí eu queria saber qual o posicionamento deles em relação a essa questão. Foi isso que foi citado informalmente, que eles perderiam essa diferença das férias porque não assinaram lá esse requerimento dessas férias parceladas. E aí o grupo quer esse posicionamento. O que eles fazem agora a partir dessa situação? Não, você não perde. Você não tem que fazer nada. Se não quer as férias agora, vai aguardar a programação de férias para o futuro. Não tem que... Esse pessoal que não requereu, não tem que fazer nada. Tá, mas assim, eles não precisam apresentar um posicionamento de repente no RH, pedindo para que seja no outro ano? Além disso, o servidor interessado em parcelar tem que requerer. Se ele não requereu, porque não provocou nada, não tem nada provocado, fica no dele. Entendeu? Só quando tiver, obviamente, a administração, eu não sei como é que funciona aqui. Geralmente nas outras instituições, anualmente,
a chefia chama o servidor e fala assim, ó, vamos programar as férias do setor. E consulta. De acordo com a consulta, ele faz um mapa das férias do setor. Eu não sei como é que funciona aqui. Aqui já vi. Aqui não, a negociação foi, temos 15 dias de parcelamento, vocês se enquadram nisso e beleza, fica assim. De repente a gente tem que provocar a mudança dessa postura. A postura aqui é nas assim. universidades, como é que geralmente acontece? A universidade normalmente funciona por departamento, né? O departamento de ensino, então o departamento vai lá e discute as férias dos professores, dos servidores, e faz um mapa das férias do departamento. Aí faz aquele mapa, todo mundo assina ali que concorda e manda para o setor pessoal programar aquilo. Entendeu? Então, se aqui não tem uma cultura disso, tem que fazer uma cultura. Porque a legislação fala que as férias têm que ser programadas previamente. Exatamente para o servidor se programar. Se tiver que viajar, fazer um curso, fazer alguma coisa. Porque não pode ser uma coisa de uma hora para outra. E obviamente assim, como dependendo do setor, tem vários servidores, dependendo do tipo de serviço, que não é o caso aqui, cada um tem que tirar férias num período. Aqui já é o contrário, é mais fácil que todos tiram férias, a princípio na mesma época. Mas de qualquer forma, isso tem que ser programado. Pode ter um servidor que não é docente, que não está tão amarrado, às vezes, na questão acadêmica, que pode fazer uma opção por motivo ou outro, tirar férias em outro momento. Mas isso tudo tem que ser programado com bastante antecedência. É o que eu estou falando. Em geral, isso funciona assim, no início do ano. O servidor se senta e faz a programação de férias durante o ano inteiro. Então, assim, isso não é para organizar no final do ano, já no início do ano, fazer a organização das férias. Então, assim, de repente, vocês, no local de serviço de vocês, tem que provocar a chefia, pessoal, vamos sentar e vamos organizar o nosso período de férias. Como aqui, eu estou falando, repetindo, está vinculado à atividade de ensino, e tem as férias de meio de ano, de final do ano, e até mais fácil vocês chegarem ao consenso do período. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Nessa questão relativa ao ano efetivo e completar os primeiros 12 meses. Então, no meu caso e mais alguns aqui, nós entramos em maio do ano passado. Não significa que a gente já completou um ano. Mas isso também significa que a gente, neste ano de 2014, tem mais uma férias do ano letivo? É isso ou não? Não. A minha questão... Essa primeira de vocês vai ser 2014. Aí daí para frente, todo ano vocês vão ter que tirar as férias. Aí não importa de janeiro, por exemplo, você entrou em maio. Em 2015, você, de acordo com a sua chefia, você quiser tirar em janeiro, ou março, e abril, antes de maio, você pode. Não precisa você esperar mais 12 meses para tirar férias. A minha pergunta tem um pouco a ver, que até a gente tem um pouco dessa orientação. Porque o que a gente observou? As férias de uma série de colegas aqui, que estão diretamente vinculados à atividade do CIO, tem um geralmente seguinte. No final do ano, você tem um calendário letivo, onde a maior parte dos servidores se enquadram nesse calendário letivo por conta da própria atividade. Você dá um exemplo: professores, docentes, os inspetores de alunos, e aí mais ou menos está programado aí. Bom, esse é o período de férias escolar, os inspetores não vão estar, os docentes não vão estar. Os tradutores e intérpretes de alunos, pelo menos uma parte, ainda que a gente consiga que possa ter uma escala, mas nos parece que o mais adequado seria também se enquadrar nas férias programadas pelo calendário letivo. Mas a gente sabe que tem outros setores técnicos administrativos que tem, digamos assim, não tem necessariamente um vínculo tão estreito com a atividade de docência e tira férias em outros períodos. O que a gente orientou? A gente sacou o seguinte: bem, a direção aqui está fazendo uma manobra. Eles querem pegar os 15 dias de recesso que vai ter no Instituto e dar justamente para os tradutores internos. No período já não vai ter aula porque os docentes não estarão, porque está previamente agendado para os docentes. E depois pegar os outros 15 dias num outro período de recesso de dezembro. O que a gente falou? Bom, uma saída é recusar esse pedido e solicitar que as férias de 2014 sejam retiradas em 2015 e o Instituto fica devendo um mês de férias para esses servidores. Porque você pode prorrogar para 2 anos, você negaria as férias nesse período de agora, seria julho e dezembro, recesso de dezembro, 15 e 15, e aí eles já estão dividindo as férias de maneira arbitrária, e acho que em janeiro de 2014, quando todo o Instituto, os docentes não vão estar aqui, você solicitaria as férias referentes ao ano anterior.
anterior, a 2014. Então, em janeiro de 2015, eu estou tirando as férias referentes ao ano calendário anterior de 2014, para um pouco tentar uma saída administrativa e política para tentar driblar essa... Não sei se a gente procedeu de maneira adequada, mas era uma maneira de driblar o que estava sendo imposto. A regra está lá na orientação normalmente número 2 de 2011, é de que o servidor deve tirar férias no exercício. Então, assim, quem completa os 12 meses em 2014 tem que tirar até dezembro. Né? E aí, 2015 ficaria livre. Mas nada impede você negociar com a administração esse é o problema. De jogar essas férias de 2014 para 2015 ter 2 férias em 2015. Mas a orientação não é essa. A orientação do MPOG é que você tenha sempre uma férias dentro do exercício. Completado os primeiros 12 meses, aí todo ano você tem que tirar férias. Aqui tem uma... Aí só você está muito caro. Você colocou, vocês estariam jogando as férias de 2014 já para o exercício de 2015. Você estaria acumulando em 2015. Entendeu? A orientação para não acontecer isso. Mas negociar, eu estou falando, é possível. Eu estou falando que essa situação existiu com grupos de docentes, há um ano inclusive, e eu estou no caso, o Marco está no caso, nós entramos no... Vocês jogam com acumulado. A gente está com uma acumulado, o que a gente está fazendo agora? A gente está jogando, o Instituto está sempre devendo uma para a gente. Ou seja, é uma maneira de dizer o seguinte, olha, na hora que eu for me aposentar, eu tenho lá atrás, se eu sair do Instituto, se eu passar por esse concurso, o Instituto está me devendo algumas férias. E aí, numa situação dessa, eu devo voto às férias. Essa é a o voto recebe as férias. em relação a porque senão então a gente vai ter sempre que tirar férias metade em junho e metade em dezembro para poder completar um ano, então. Vai ser no ano. Não, ao Não contrário. entendi isso. Não, na verdade, o que você o que aconteceu nessa situação? Comigo eu tirei licença maternidade, me avisaram que eu tinha as férias penduradas, eu colei, eu tirei as férias grudadas na licença maternidade, porque eu não interferia na questão acadêmica. O professor não pode tirar férias em outubro, a dúvida, então, melhor seria se interessasse para eles ficar nesse mesmo caso, foi para mim, você grudar essas férias, talvez de uma licença, ou para aposentadoria, ou para um afastamento. Então, tirar as férias de 2015, 2016, você tem que deixar assim guardada. E aí, o que eu entendo é outra coisa. Essas férias de 2014, nós estamos devendo. Em janeiro, tira-se de 2015 e as pessoas têm umas férias. Qual é o atendimento melhor? Porque todo ano você não vai estar tirando a vontade, você vai estar tirando do ano anterior e isso até o final da sua vida funcional. Eu não sei o que seria melhor para a vida funcional das pessoas, que as pessoas não estejam entendendo isso bem. É isso que está acontecendo. Eu acho que o ideal foi o ideal. Sincero, o patrão que fez uma programação e ele vai seguir essa programação ideal para ele. O ideal é que a pessoa tire todo ano exatamente porque um dia acaba esquecendo no futuro que tem essa férias e pega essas férias. Ou até nos próprios apontamentos fica registrado que ele perdeu uma férias. Entendeu? Então, assim, o ideal é não vacilar e não perder essas férias. Eu acho que o ideal é tirar sempre. Eu acho só acumular nos casos extremos, né? Você vai afastar para capacitação. Então, quando o que acontece? Você afastar para capacitação, mas até quando a administração te orienta a você tirar férias coladas no seu retorno. Mas a gente tem acontecido no setor, precisa tanto de você que você acaba tirando as férias. E joga. Muda e joga para frente. Você não fica em nenhum lugar registrado, você está em férias acumuladas. Acontece, desculpa, se você apontar, né, quando você tirar as férias, que você está tirando as férias não daquele ano calendário, mas do anterior, está registrado que o Instituto está te levando nas férias. Estou falando isso porque o próprio caso da Ana Paula, que é assessora da direção, que falou isso. Ela disse, olha, eu estou sempre, eu não consigo tirar as férias, estou sempre com uma na casa. Como é que eu faço? Eu tiro a de 2014. Quando eu tiro em 2014, a conta foi de 2013. Em 2015, a conta foi do ano anterior. Aí você vai sempre mantendo, porque você pode acumular com mais de 2 anos. Exatamente. Aí tem que cuidar, se você for afastar para a capacitação,
Você já vai acumular férias, tem que cuidar para não acumular e perder as férias anteriores. Você tem que ficar, isso eu não falo, tem que ficar administrando esse negócio sempre. Entendeu? Enquanto o ideal é você tirar sempre, senão você tem que ficar administrando para não perder essas férias. Desculpa as perguntas, mas o caso é muito corrente, é importante, eu acho. Tá. Eu vou falar o mesmo caso que é o meu e do Renato. Nós entramos aqui em setembro de 2013, ok? Eu faço um ano de casa, setembro de 2014. Tá, inicialmente eu compreendi quando você disse que a direção ela tem essa questão do direito dos primeiros 12 meses eu não poder escolher, né? A questão é escolher o quê? Por exemplo, o mês, eu posso escolher o mês, se eu quiser? Dezembro de 2013, eu tenho que tirar até dezembro, por exemplo, ou não? Se eu entrei em setembro do ano passado e faço um ano em setembro desse ano. Você não poder de escolha da administração. Tá. Tudo. Você vai tirar. O mês, Agora, a divisão, tudo. Isso. Agora uma coisa assim. A divisão não. Tá. Assim, ó, Beleza. o certo é o seguinte, todo ano você tem que tirar férias, você não pode se segurar. Se assim, ó, tipo de força maior, você não tirar a sua greve. Aí você faz de greve, você faz reposição das aulas e aí você tem que empurrar suas férias para frente. Isso acontece. Às vezes até, o que aconteceu, você acaba reduzindo até o seu período de férias por causa da negociação que você faz de reposição. Então, às vezes por motivo de força maior, você dá para jogar para frente, mas o certo é que a administração tem que dar férias todo ano. Então assim, você todo ano pode ir lá requerer. Agora, definir qual é o mês, aí a administração tem esse poder. O parcelamento não. O parcelamento É você meu. tem que requerer. Tá. Mas ela pode rejeitar. Ela pode rejeitar o parcelamento. Você pode requerer Não, parcelamento, obrigado a a administração requerer. fala, não, nós não temos interesse no parcelamento. Desculpe, é porque parece que eles estão sendo, foram já constrangidos a assinarem um parcelamento como um fato consumado. Sim. E aí é que está a questão dele. Posso dar um exemplo te Com relação a isso, eu coloquei no início que a lei não diz que é do interesse do servidor e não diz que é irretratável o pedido. Então, eu acho que é possível, pode dar uma discussão jurídica lá na frente. Como é que vai terminar essa discussão jurídica, eu não tenho como dizer para vocês, né? Mas eu acho que é possível o servidor que está arrependido pediu a retratação e o cancelamento do parcelamento. Obviamente também tem que ser com uma certa antecedência. Não pode ser já para sair o pagamento pedir, porque aí se já rodou a folha, não tem como voltar atrás. A folha fecha dia 9. Tá, mas aí uma outra dúvida, rapidinho. Nesse caso que eu te citei, de setembro a setembro desse ano, eu tiraria, por exemplo, em dezembro, se a instituição mandasse eu parcelar. Eles vão fazer essa proposta para mim, por isso que eu estou perguntando. Agora, para o que eu já até fizeram no dia daquela reunião que fizeram com a gente. Falaram que, de repente, no meu caso, eu teria 15 dias em dezembro dentro do recesso. Foi isso que me apresentaram no dia. Né? Acho que foi apresentado para todos também aí no dia dessa reunião. Eu posso chegar no RH antes disso e já falar que eu não quero esse parcelamento. Isso eu posso fazer. Então tá. Beleza. É a orientação que eu estou dando. Então fechou. Posso falar o que aconteceu comigo, então eu acho que vai esclarecer aqui. Eu assinei o papel de férias, a coordenação pediu para que eu assinasse, me mostrou e a data lá estava o seguinte, 16 de dezembro a 14 ou 15 de janeiro. Foi assim que foi feito essas férias. Essa tá no parcelamento também? É isso que eu queria entender. Porque está dentro do final do ano que é o recesso. E aí o que eu faço? O seu pedido está... Tá 30 dias, não, tá 30 dias seguidos, mas a partir do dia 16 de dezembro até janeiro. Que já é recesso. Não é parcelado. Aí vai tirar inteiro, só vai pegar tudo no Mas é que ele tá... Mas aí eles estão certos, eles podem me obrigar a sair nessa data. Mas é recesso. Pode. Mas dentro do recesso eles podem me obrigar a sair de férias. Pode. Eu vou falar para vocês, senhora. Tem coisas que ela pode. E agora o ideal o que ela está criando com vocês? Uma insatisfação tremenda. Entendeu? Eu trabalho há quase 20 anos como docente da UF. Trabalhei em outros tópicos com servidores também. Então sempre uso muito o exemplo da UF.
Assim, na UFRA não acontece isso. E não é porque as pessoas são melhorzinhas que a diretora daquilo, é porque criou a cultura de não fazer esse tipo de sacanagem, entendeu? Se é recesso, por que vai? É um recesso histórico, todo mundo sabe que não funciona, entre Natal e Ano Novo. Então, por que não faz isso? Nem para os inimigos lá faz isso, porque criou uma cultura que isso não se faz. Ah, mas aqui desejo. Então, por isso que eu falo, vou dar até uma notícia aqui. Não estou acostumada ainda a ter O pessoal da gestão da Aline, sempre tiveram ideia eu espero qualquer coisa agora. na legislação docente passada, dizia que o docente, assim que ingressasse, se ele tivesse a titulação superior ao nível dele, ele já passava imediatamente para o nível acima. Então você poderia de D3 para D4, D4 para D5. Isso já estava na legislação. Aí o governo tem que regulamentar. As universidades mais avançadas, ou escola mais avançada, aqui regulamentação nada. Nós já temos regulamentado aqui, igualzinho anterior, e aplicado imediatamente. Pergunta se aqui fez. Vamos lá requerer, mostrando quanto o setor está fazendo, outras escolas. Não fez. Entrou com a ação na justiça, ganhamos, a ação transitória julgada, agora vamos calcular quanto é que tem que pagar. Não era melhor ela ter feito antes isso? Igual os outros fizeram, ninguém foi punido. E assim é um negócio completamente defensável, não era? Porque a regulamentação já existia. Os critérios para avaliar o docente já existiam. E tanto que as outras fizeram, né? O pessoal recebeu o dinheiro, está com o dinheirinho no bolso, e aqui? Aqui tiver que entrar com a ação na justiça, tiver que ter uma semana. Por isso que eu não dei notícia ainda. Vai pagar o Então, o negócio tem que fazer calma. Eu não, você que vai. Eu vou falar. Não, uma pessoa que está Acontece em outro lugar, a gente pega os elementos para fazer cálculo, o pessoal dá os elementos para fazer cálculo. Sabe qual é a briga agora aqui? Conseguir os elementos para fazer os cálculos, porque eles não dão. Entendeu? Então, assim, infelizmente, tem uma direção atual, não sei se sempre foi assim, então o setor de pessoal parece que sempre foi assim, e atravanca tudo. Em vez de facilitar, em vez de ajudar, em vez de criar um relacionamento gostoso, fraterno com os colegas, com os colegas, dificulta tudo. Não precisava nem ser